começar com 4 versículos. Tá, peraí. Vou começar ligando. Vamos ler 4 versículos e eu vou chamar a atenção para algumas frases desses versículos. Os irmãos já irem tentando fazer uma postura mental. O primeiro versículo é João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, pega essa frase, o Verbo era Deus. Próximo, ainda em João, capítulo 10. Um versículo, uma frase. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O Verbo era Deus, eu e o Pai somos um. Então, essencialmente, a mesma verdade. Né? João, capítulo 14, aliás, perdão, não é isso mesmo, capítulo 14, versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Agora essa é a frase. O Pai é maior do que eu. E por fim, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeiro aos Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. A frase é essa, Deus o cabeça de Cristo. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo tempo que passamos juntos diante da Tua mesa. Senhor, ao redor da Tua mesa, Senhor, nós somos todos tão absolutamente iguais e gratos a Ti por aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, pela lembrança de que a nossa dívida está completamente saldada, paga. Senhor, o nosso pecado esquecido, removido da Tua presença. Senhor, por isso nós nos aproximamos com sinceridade de coração e com intrepidez. E, Senhor, pedimos a Tua direção para esse tempo de meditação na Tua palavra. Senhor, quando tocamos em questões tão elevadas, Senhor, nós nos sentimos incapazes, pedimos a ajuda do Teu Espírito para o falar, para o ouvir, para o receber, para o responder. Senhor, que Teu Espírito mova em nós conforme a Tua boa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, irmãos, o assunto é ainda o Espírito Santo com relação à Trindade. Nós vamos falar a respeito da Trindade. Então, um assunto difícil, um assunto que vai além da nossa capacidade de compreensão, mas a palavra de Deus revela coisas importantes a respeito da Trindade. E com respeito a tantas outras coisas, a revelação de Deus significa, é isso. A nós cabe receber, crer e receber, independente do quanto a gente entenda ou não. Algumas coisas a gente entende pouco, outras a gente entende um pouquinho mais. E o mais importante é que, na medida que a gente caminha com o Senhor, os nossos olhos vão sendo iluminados e o nosso entendimento em certas coisas aumenta, né? Então, graças ao Senhor por isso. Mas aquelas coisas que a gente não entende, vamos fazer como Maria, né? Guarda no coração, né? Então não é, não entendo, então não recebo.
A nossa atitude deve ser sempre muito positiva e de grande submissão à palavra de Deus. Então, quando nós chegamos à questão da Trindade, tem coisas que realmente vão além de nós, e eu dou graças a Deus, né? Às vezes, conversando com pessoas, colegas ou alunos, e às vezes a gente percebe a pessoa tentando entender Deus. Eu lhe costumo dizer o seguinte: olha, o dia que eu entender Deus, esse Deus não me serve. Porque significa que ele coube na minha pequena cabeça. Então, uma das coisas que realmente me fascina na pessoa de Deus é que ele não cabe na minha cabeça. Tem coisas que eu não entendo e não vou entender. Está além de mim. Ele é Deus. Essa é a marca dele. Ele é Deus. Então, ao invés de ficarmos talvez frustrados, né, com a nossa falta de capacidade de entender certas coisas, nós precisamos nos prostrar em adoração e falar assim: tu és Deus. Graças a Deus. Ele é infinito. Nós somos finitos, né? A nossa duração é finita. Ele é eterno. Então, nós nos alegramos nessa realidade da pessoa de Deus. Bem, mas algumas coisas estão reveladas, e nós queremos considerar algumas delas hoje de manhã, com respeito ao Espírito Santo, que tem sido o nosso tema, né? E o ponto, talvez, mais central do que eu gostaria de gastar tempo com os irmãos hoje de manhã é o seguinte: sobre um certo aspecto, e esse aspecto vai nos ocupar hoje, né? Existe uma ordem combinada entre as pessoas da Trindade. Existe uma ordem combinada, acordada entre eles, né? Nós precisamos enxergar isso, não somente para entendermos as Escrituras, mas também para chegarmos à seguinte conclusão. Ora, se Deus, que é Deus nas suas três pessoas, para realizar uma obra, eles combinaram uma ordem, definiram trabalhar sob uma determinada ordem, também nós, né? E esse é o ensino sobre a igreja do texto que nós lemos em 1 Coríntios. Com respeito à obra, à manifestação da vida de Deus, a manifestação da realidade de Cristo, sua noiva, nós somos chamados a trabalharmos segundo uma ordem, né? E assim como na Trindade há uma submissão mútua, que nós vamos ver hoje, também entre nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, como diz Paulo aos Efésios. Então, vocês observaram, eu peguei 2 versículos em que está claramente dito que, né, o verbo era Deus, né? Eu e o Pai somos um. Mas, ao mesmo tempo, temos outras expressões. Diz: o Pai é maior do que eu. E Deus é o cabeça de Cristo. Então, como entender essas coisas? A questão é, no que diz respeito à natureza, à vida, né? As 3 pessoas da divindade são igualmente divinas. Eles são 3 pessoas em um, são iguais. Mas quando eles decidiram salvar um homem, executar uma obra de redenção, houve um acordo entre eles. É como se o pai dissesse: a quem enviarei? O filho se dispôs assim: eis-me aqui, envie-me a mim. E o Espírito disse: se ele for, eu vou abençoar o trabalho e eu vou me ocupar daquilo que ele fizer depois que ele voltar. Então você vê que há essa ordem. E nós precisamos considerar isso juntos hoje, para entendermos muitos textos que aparecem depois com respeito ao Espírito Santo, que tem sido o nosso tema. Então vamos começar com o básico. Isso aí nós já tínhamos visto em outras ocasiões, eu vou passar por isso rapidamente, que a Trindade, o próprio nome diz, é composto de 3 pessoas. O irmão Cristo, no seu livro Andar no Espírito, ele usa uma figura muito bonita. Ele diz: a água, nós encontramos a água em 3 estados diferentes. Às vezes encontramos a água em estado líquido, talvez o mais comum, né? Às vezes no estado gasoso, às vezes no estado sólido. E dependendo das condições de temperatura e pressão, nós podemos encontrar as 3 coexistindo em equilíbrio térmico. Uma condição muito específica ali, mas acontece. Mas ele insiste, ele diz o seguinte: nós não falamos de 3 águas, 3 tipos de água.
É uma água só que ela aparece para nós, ela se manifesta para nós de três formas diferentes. Toda ilustração é limitada, toda essa ilustração fica aquém da realidade espiritual. Mas acho que nos ajuda, né, a imaginar se o Senhor nos deu, na física, nos deu esse tipo de exemplo, nós podemos imaginar que alguma coisa semelhante acontece na Trindade. E nós vamos depois, eu vou citar uma frase do irmão Cristo que junta essas coisas. Bem, então, quando o Senhor se despediu dos seus discípulos, logo antes de ser elevado às alturas, ele decide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele nomeou as três pessoas da Trindade. Então, são três, né? Vamos ver mais três textos em que essas três pessoas aparecem, digamos, no mesmo momento, né? O batismo do Senhor é um exemplo clássico. Então, Lucas, vamos ler o registro de acordo com Lucas, no capítulo 3. Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui nós vemos as três pessoas, e mais do que isso, as três pessoas ocupando, fazendo papéis diferentes. Não é só dizer que são três pessoas que aparecem sempre da mesma forma, fazendo sempre a mesma coisa. Não é isso. Elas estão em perfeito acordo, em perfeita cooperação, mas cada uma faz uma coisa. Aqui o Senhor é batizado. Aí foi a sua identidade com a raça humana. O Espírito Santo desceu e pousou sobre ele. Porque o ministério do Senhor precisava ser executado com toda e plena unção. Ele precisava da unção. Isaías 61 é aquele texto maravilhoso, diz, né? O Senhor Deus me ungiu para pregar, né? E claro, o céu se abriu e a voz do Pai foi ouvida em testemunho daquele momento. Tu és o meu filho amado. Okay? Então, esse é um dos exemplos. Outro exemplo está texto que para nós ficou quase que o texto chavão, né, do estudo do Espírito Santo, é João capítulo 14, e aqui temos os três numa única frase. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu, o Senhor Jesus Cristo, é quem falava, rogarei ao Pai. Então, o Filho roga, o Pai envia, e o Consolador é enviado para consolar, para estar conosco até a consumação do século. Que, aliás, é essa expressão que aparece aqui, né? Para sempre significa até a consumação do século. É exatamente a mesma expressão que o Senhor utilizou quando disse assim: e eis que estou convosco até a consumação do século. Né? O grego é o mesmo. O para sempre daqui até a consumação do século lá é o mesmo grego traduzido de forma diferente, né? E o último exemplo é o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 33. Atos 2, 33. Exaltado, pois, a destra de Deus. Quem? Senhor Jesus Cristo. Okay? Tendo recebido do Pai, então está ali a pessoa do Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, vemos os três, mais uma vez, em papéis diferentes. Filho exaltado, e o Pai dando testemunho dessa exaltação, concedendo-lhe a promessa do Espírito Santo.
que foi derramado, foi tendo sido dado ao Senhor, o Senhor derramou sobre a sua igreja, né? Então temos as três pessoas de novo. Então não é somente dizer que são três pessoas distintas que ocupam papéis diferentes, acordados entre si. Nenhum deles foi obrigado por nenhum outro. Houve um acordo, eles decidiram operar dessa maneira. Ok, agora nós vamos ver especificamente o aspecto da submissão. Ok? Então nós vamos ver 2 versículos, voltando lá em João capítulo 14. O primeiro versículo 26, 14, 26. E aqui nós vamos usar a seguinte lógica. Quando alguém envia outrem, né, quem é enviado se submeteu a quem enviou. Mais ou menos básico isso, né? Então, assim, na minha época de mocidade tinha o tal do office boy. Hoje em dia acho que caiu tem outro nome mais chique. Mas o office boy era um menino que ia fazer serviço de banco, levar documentos, é o motoboy de hoje. Olha, então, você manda alguém, essa pessoa te obedece, ou seja, ela está sujeita a você. Então, sobre esse aspecto, vamos observar que o Espírito Santo ele foi enviado, ele aceitou ser enviado. Versículo 26 do capítulo 14, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, não somente enviou, mas ainda envia em nome de alguém, de uma outra pessoa, em nome do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, ele estava sendo enviado pelo Pai, em nome do Filho. Então, é como se fosse uma sujeição de 2 aspectos. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo vem para nos ensinar as coisas que o Senhor disse. Ele mesmo, como diz assim, o Espírito Santo em si, ele não vai trazer alguma coisa diferente que o Senhor não tenha dito antes, né? Ou melhor, que não esteja contido no ensino do Senhor. Porque quando o Senhor, né, nesse mesmo discurso, ele diz, olha, eu tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Quando o Espírito vier, ele vai completar essa obra. O Espírito completa com as coisas do Senhor, né? E mais um exemplo ali no capítulo seguinte, capítulo 15, versículo 26. Observe que é um versículo que essencialmente diz a mesma coisa, com palavras um pouco diferentes. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, agora é o Filho quem envia da parte do Pai. É como se disse assim, tudo origina no Pai. E o Filho, tendo recebido a promessa do Pai, ele envia, ele derrama o Espírito Santo, né? Quem que ele envia? O Espírito da verdade, que dele, do Pai, procede, esse dará testemunho de mim. Então vemos aqui a posição do Espírito Santo, é uma posição de sujeição à pessoa do Pai e à pessoa do Filho. Mas não por obrigação, mas porque eles assim acordaram de fazer. Existe um outro aspecto em que a gente pode inferir a sujeição do Espírito ao Pai e ao Filho, é nos nomes. Nós vimos muitos nomes, né? Nós vamos só rever um ou outro. Existem nomes que o Espírito Santo deriva do Pai, deriva do Filho. O contrário nunca acontece. Okay? Então vamos ver 2 exemplos. Um deles tem Romanos capítulo 8, e aqui encontramos, é um bom exemplo porque aparece já as 2 denominações aqui. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ok? Esse Espírito, claramente, é o Espírito Santo. Então, nós estamos no Espírito. Agora, veja os 2 nomes que ele vai utilizar para detalhar, né, falar mais do Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em nós, estamos no Espírito.
Então, olha esse nome, Espírito de Deus. E depois ele quase que tenta reparafrasear essa frase. Diz assim, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então encontramos Espírito de Deus, um nome, Espírito de Cristo, outro. Então observe como que o Espírito derivou esses nomes da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Nós nunca encontramos o Cristo do Espírito, o Deus do Espírito. O Espírito de Deus, sim. O Espírito de Cristo, sim. Percebe? Então, até mesmo na forma de compor os nomes, né, temos uma indicação de como eles decidiram se coordenar, né, para executar a obra de redenção. Em um outro exemplo, voltando um pouquinho ao livro de Atos, no capítulo 16, e o versículos. Vamos ler o versículo 6 e 7 também. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, então aqui quem impediu foi o Espírito Santo, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então aqui temos esse nome, Espírito de Jesus não permitiu, e aqui lembrando que se trata do Espírito Santo, não é o Espírito humano do Senhor, né? Que é o Espírito Santo, que aqui é chamado do Espírito de Jesus. Nunca lemos Jesus do Espírito. Por quê? Porque realmente precisamos reconhecer essa ordem, né? Bem, então, deixa eu ler duas citações rapidinhas aqui para os irmãos. Uma delas é de um livro do Spurgeon. Aliás, eu acho que esse aqui foi um sermão do Spurgeon. O sermão chama-se A Personalidade do Espírito Santo. Foi proferido em 1855. Ele estava falando a respeito daquele texto de João capítulo 14, versículo 16. Então ele parafraseou. E diz assim que a Trindade, na Trindade, todas as pessoas estão fazendo alguma coisa. Eu vou orar, diz o Filho, né? Eu enviarei, diz o Pai, e eu confortarei, diz o Espírito Santo. Então, a paráfrase dele daquele versículo de João 14, 16. E agora, um parágrafo do irmão Christian, voltando a essa questão da água, né? Deus é o Deus da Trindade. Por isso, ele pode relacionar-se conosco. Quando Deus se oculta, ou seja, quando é o Deus que a gente não vê, esse é o Pai. Quando andou sobre a terra, é Deus Filho. E quando habita em nosso espírito, é o Deus Espírito Santo. Não existem três deuses, da mesma forma como não existem três águas, mas uma água em três estados diferentes. Assim temos um Deus em três pessoas. Bem, vamos prosseguir. Agora eu quero trazer alguns pensamentos para os irmãos. O irmão que se chamava, né? Adoniran Gordon. Ele escreveu esse livro sobre o ministério do Espírito Santo, publicado em 1894. E ele faz algumas colocações interessantes ali, com respeito, claro, às pessoas da Trindade, inclusive o foco dele, claro, pelo próprio título do livro, é o Espírito Santo. Ele diz assim, da mesma maneira com que Deus o Filho, apesar de ser eterno, é o Filho eterno de Deus. No princípio, pode voltar o quanto você quiser, no princípio era o Verbo, já estava ali. Ele estava ali, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Okay? Mas não é incomum a gente estudar a vida do Senhor nos seus aspectos, digamos, de ofício, de ministério. Quando a gente determina fazer assim, a gente faz o quê? A gente começa em Belém e termina no Monte das Oliveiras, quando o Senhor foi elevado às alturas. Então a gente estuda esse período, né? São
com exceção dos últimos 40 dias, né? São os dias da sua carne, como diz Hebreus, né? Então a gente foca ali, às vezes, o estudo. Mas isso não significa que o Senhor teve início em Belém. Ele é o Filho eterno de Deus, né? Da eternidade passada até a eternidade futura. Mesma coisa é verdade para o Espírito Santo. Ele é eterno. O Espírito eterno, como diz Hebreus 9,14, né? Que o Senhor se entregou sem mácula a Deus pelo Espírito eterno. O Espírito é eterno. Mas ele diz o seguinte, mas para o estudo, faz bem a gente focar um período. E o período de tempo, se nós formos fazer um paralelo com o Senhor, Belém e o Monte das Oliveiras é o tempo em que o Senhor esteve sobre a terra. Qual que é esse período no que diz respeito ao Espírito Santo? Então, começa no dia de Pentecostes e vai até a volta do Senhor. Esse é o período em que o Espírito Santo tem um ministério específico de habitação sobre esta terra. É claro que ele esteve presente sobre a terra em outros momentos, mas não na forma de espírito de habitação, né? Então, esse período é um período interessante também. Então, ele, para dar um panorama da história, né, da humanidade, ele divide da seguinte maneira, e é útil para o estudo dos irmãos também. O primeiro período, que é até Belém, é o período do Pai. De Belém até o Monte das Oliveiras, é o período do Filho. E logo um pouquinho depois, do dia de Pentecostes, né, até a volta do Senhor, é o período do Espírito Santo. E como diz ele, em todos eles temos a visitação dessas pessoas, né? Os irmãos lembram Gênesis capítulo 3, quando vai descrever a queda do homem, né? Diz, Adão e Eva já tinham pecado. E diz que Deus apareceu lá na viração do dia. E pelo texto dá a entender que ele fazia isso rotineiramente, diariamente. Deus ia ter comunhão com o homem. Deus Pai. Ali diz Senhor Jeová. O texto ali não é Elohim, não é o Deus plural, não é o Deus das três. Ali é o Deus da aliança, Jeová. Ele se fazia presente, né? Então, hoje ainda vamos ver um outro exemplo. Então, esse é o tempo em que o Pai visitou a terra. Depois, o Senhor passou 33 anos e meio sobre essa terra. Ele se fez carne para isso, e depois ele enviou o Espírito Santo, e desde o dia de Pentecostes está no seio da igreja, está no interior da igreja, né? Então, o período em que o Espírito Santo está sobre a terra. Esse é o interesse de Deus no homem, no ser humano. Está sempre presente, de um jeito ou de outro, numa forma ou em outra, né? É Deus sempre atrás do homem, né? O homem diz, não queremos que este reine sobre nós. Esse é o coração do homem natural. Ah, eu não, nada a ver, né? Não queremos que esse reine sobre nós. Olha que frase, aquela da parábola. Mas Deus sempre atrás, sempre buscando o homem. Ok. Deixa eu ler 2 parágrafos desse irmão Gordon. Somente após o seu nascimento em Belém é que Jesus esteve sobre a terra em sua capacidade oficial e em seu ministério divino como mediador entre homem e Deus. De maneira semelhante, somente após o dia de Pentecostes é que o Espírito Santo esteve sobre a terra em sua esfera oficial como mediador entre homens e Cristo. Ele que apresenta Cristo para nós, é ele que torna tudo aquilo que é verdade objetivamente no Senhor, que já existe ali, que ele conquistou como um homem perfeito que ele foi, ele torna isso palpável, experimentável por nós. Essa pode ser e deve ser a nossa realidade subjetiva. Mas não tente imaginar que você consegue produzir isso em si. Esquece, nem tenta, nem tenta. Mas o Espírito Santo pode. Ele foi enviado precisamente com esse propósito. Quando ele diz, eu consolarei, confortarei, aí a palavra
Paráclitos é muito mais do que, né, simplesmente consolo, é ajuda, é aquele que ensina, aquele que toma pela mão e diz: vem comigo, é assim que faz, eu vou fazer isso por você. Então, nós vamos ver isso no nosso exemplo daqui a pouquinho. Segundo parágrafo, como o Pai revelou-se por meio do Filho, assim também o Filho, por meio do Espírito Santo, agora se revela por meio da igreja. Olha que sequência interessante. Assim como Cristo é a imagem de Deus invisível, assim também a igreja deve ser a imagem do Cristo invisível. E seus membros, quando forem glorificados com Ele, serão a expressa imagem da sua pessoa. E essa é a obra do Espírito Santo. Existe um respeito entre as pessoas da Trindade. Quando o Senhor foi transfigurado, o céu se abriu e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então o pai diz: ouçam o filho. E no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, 7 vezes encontramos a seguinte frase, agora é do Senhor falando, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como dizendo assim, o Deus Filho diz: ouça o Deus Espírito Santo. Então Deus Pai diz: ouça o Filho. E o Filho diz: quem tem ouvidos, ouça o Espírito Santo. Então vocês veem que existe um acordo, uma ordem muito bonita, muito correta entre eles, né? E o objetivo é realmente executar essa obra que converja na pessoa do Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Então vamos encerrar observando também um pouco dessa relação, e essa é meu último ponto antes do nosso exemplo. Então vamos a João, Evangelho de João. O Senhor disse certas coisas a respeito de si, muito próximas de coisas que ele disse a respeito do Espírito Santo. Vamos começar com esse texto em João capítulo 6, versículo 38. Versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vamos gastar tempo só nessa primeira frase, que ela é muito impressionante. Eu desci do céu. Já parou para pensar nessa frase? Porque o Senhor Jesus, ele não desceu do céu. Ele não existia. A pessoa, o Jesus de Nazaré, teve a sua vida física teve início em Belém. Quem desceu do céu foi Deus o Filho. Então, aqui o Senhor está falando não como Jesus de Nazaré. Aqui ele está falando como Deus o Filho. Como Deus o Filho, sim, ele se fez carne. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, quando diz, tende vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Esse é um nome divino do Senhor, Cristo Jesus. Ali, Paulo não poderia ter escrito em Jesus o Nazaré, que sendo, né, em forma de Deus, não, peraí. Ele se tornou em forma de homem e teve que se esvaziar. Quem? Deus o Filho. Então, quando aqui diz, eu desci do céu, é Deus o Filho. Ele sim desceu do céu. Se esvaziou, se fez carne. Com que objetivo? Não para fazer a minha própria vontade. Agora, é muito interessante isso, porque a vontade do Senhor, ele tem vontade. A vontade dele é igual do Pai, e é perfeita. Mas ele faz questão de dizer, não para fazer a minha própria vontade. Agora, irmãos, a nossa vontade está longe de ser perfeita. Então, se o Senhor abriu mão de fazer a vontade dele, tanto mais nós, né? Então, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, assim ele glorifica o Pai, né? Então, nós vemos essa sujeição tão bonita do Senhor com o Pai. Capítulo 7,
versículos 16 e 17, algo na mesma linha. João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, ele fala da parte de Deus. Então, vemos essa sujeição de Deus, do Senhor a Deus. E agora, com respeito ao Espírito Santo, João capítulo 16. Observe que esses versículos têm um paralelo muito próximo aos que nós acabamos de ler. Só que aqui diz respeito ao Espírito Santo, e lá dizia respeito à pessoa do Senhor, né? Então, 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, assim como o filho glorifica o pai, não fazendo a sua vontade, mas fazendo a do pai, não falando por si mesmo, mas fazendo aquilo que ele ouviu do pai, da mesma forma o Espírito Santo, com respeito. Então é importante que vejamos essa ordem, né? essa sujeição voluntária, acordada, combinada entre eles, com um objetivo: realizar essa obra da redenção, e para que o Senhor não fosse um único grão de trigo, não fosse apenas o único homem perfeito, mas que ele fosse o primogênito dentre muitos irmãos, para que um dia todos, né, pudessem convergir na pessoa de Cristo. Apenas um parênteses: quando Deus prometeu a Abraão a terra, ele também fez uma promessa de prole, né? Ele teria descendência. Por quê? Como é que ele ia ocupar a terra? Como é que ele ia ocupar a terra se não tivesse gente para ocupar a terra? Ele sozinho não ocupava a terra, né? De uma forma, não é um exemplo idêntico, porque no mundo espiritual todas as coisas são um pouco diferentes, mas o objetivo é que Cristo preencha esse universo lá na frente. Ele será, né? Ele vai preencher esse universo. E ele quer, abre aspas, ter uma descendência para ocupar esse universo, para ocupar esse preenchimento, né? E essa é a sua igreja. E essa igreja é Cristo formado em nós. No fim das contas, é Cristo em todo lugar, mas como que distribuído em meio de todos aqueles, né, em que Deus fez uma obra, em que Deus formou a pessoa do Senhor ali, né? Então, fechando esse parênteses. Então, vamos ao nosso exemplo, e com isso a gente conclui. O exemplo aparece em, é, em Êxodo. Eu estou pensando aqui, talvez, a gente está com tempo, vamos detalhar isso aqui um pouquinho melhor. Vamos para Êxodo. Aí nós vamos voltar para Atos, aí vamos voltar para Êxodo, e aí acho que nós vamos ter um quadro mais pleno. O exemplo é o chamado de Moisés. A história de Moisés, irmãos, conhecem bem. Então, a parte do nascimento, etc., acho que a gente não precisa tocar nele. Vamos começar lendo o capítulo 2, versículo 11. Tentar enxergar o momento de Moisés. Êxodo 2:11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, e outros textos nos dizem que ele tinha 40 anos de idade, então pronto, já era vivido, né? Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na terra. Diz que ele olhou para os lados, esqueceu de olhar para cima, né? Mas tudo bem. Olhou para os lados e resolveu matar o egípcio. Ok. E aí ele escondeu na areia. Versículo 13. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado:
por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Uma vez Janete disse o seguinte, que esse aqui deve ter sido o, o hebreu que estava apanhando no dia anterior. Se não tinha ninguém vendo, então só tinha sobrado ele de testemunha. Então ele... É possível, né? É possível. Ok. Então, Moisés falou assim, opa, peraí, alguma coisa deu errado aqui, né? Temeu e ele foi embora. Informado desse caso, procurou o faraó matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço, e aí vai a história de como ele engrenou a vida, né, estabeleceu a vida lá atrás do deserto. E ali ele ficou 40 anos, mais 40 anos. Ok? Foi nessa condição, depois dos segundos 40 anos, que Deus o chamou. Mas antes da gente, que é o capítulo 3, antes da gente chegar nesse capítulo 3, precisamos de algumas palavras reveladas sobre ele no Novo Testamento, nos lábios de Estevão. Então, Atos capítulo 7. Então, isso faz parte quase que da defesa de Estevão. Observa como que o Estevão teve revelação desses eventos da vida de Moisés. Atos capítulo 7, versículo 23. Quando completou 40 anos, nós estamos falando de Moisés, então aqui está dito que tinha 40 anos. Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Olha que frase, veio-lhe a ideia. Agora, antes da gente criticar Moisés, veio-lhe a ideia, assim, uma ideia louca que ele teve lá e não é à toa que se deu errado, né? Mas não foi bem isso, não. Ele teve a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel, vendo o homem, agora esses são os eventos que nós lemos há pouco, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Agora, olha essa explicação, versículo 25. Ora, Moisés cuidava, ele pensava, ele imaginava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Irmãos, que revelação. Aos 40 anos de idade, Moisés, não sabemos como, ele já sabia que Deus ia livrar o povo por meio dele. É isso que está dizendo específico. O que ele cuidava? Ele cuidava que o povo entenderia, e o povo não entendeu. Então, essa ideia dele, não é que ele inventou, falou assim, eu vou ser o libertador desse povo. Ele foi escolhido para Deus para isso. E Deus, de alguma maneira, já havia dado essa convicção a ele. Qual que foi o problema? Não era o tempo de Deus. Então, a ideia lhe veio para assim, é agora. E Deus disse, não, não é agora. Você ainda tem que rodar mais 40 anos antes de você ser útil para mim. Mas a ideia, o conceito de que ele livraria o povo de Israel do Egito, não estava errado. De alguma maneira, ele já tinha aprendido isso de Deus. Ele já tinha essa convicção. E aí continua a história. Então, observe que, né, Moisés tinha essa concepção certa. O tempo não era certo. E por que não era o tempo certo? Porque Moisés era muito mais ele, né? O texto diz que ele era poderoso em palavras e obras. E quando alguém é poderoso em palavras e obras, há uma tentação muito grande a pessoa resolver lançar mão dessas palavras e obras para servir a Deus. E Deus diz, não, isso não me serve, né? A vida natural não serve para Deus. A vida tem que ir para a cruz, tem que morrer ali. E o que aprover a Deus ressuscitar é com essa vida de ressurreição que a gente serve. Então lá vai Moisés
morrer 40 anos no deserto, desaprender tudo o que ele aprendeu. E Deus então o chamou. E agora Moisés percebe que ele não sabe mais falar, assim, sou pesado de língua. Ora, essa é a declaração de alguém sobre quem o texto bíblico diz que era poderoso em palavras e obras 40 anos antes. Então vemos como que Deus precisou lidar com Moisés. Então vamos ver o momento em que Deus se apresentou a Moisés para chamá-lo. E aqui, claro, quero apontar para os irmãos a Trindade, porque a Trindade está envolvida. Se isso é uma figura da redenção do homem, ou seja, a tirada do povo do Egito, né, por parte de Deus, se ela é uma figura da redenção do homem, redenção espiritual, aqui nós vemos a Trindade. Isso está apontando, está dizendo que realmente a obra da redenção é uma obra pactuada pelas três pessoas, né, da Trindade. O irmão Spurgeon que fala assim, isso me dá uma paz tão grande, saber que não é apenas uma das pessoas da Trindade que resolveu me salvar, são as três. As três disseram, nós faremos isso, né? Então vamos lá, Êxodo capítulo 3. Vamos ver os primeiros versículos desse capítulo. Aqui está alguém que fora príncipe no Egito, filho da filha de Faraó, criado com todas as mordomias e, né, nas melhores escolas do reino. Né? Alguém que havia se tornado poderoso em obras e em palavras. Ele apacentava, Moisés, o rebanho de Jetro. Irmãos, por quê? Porque ele ia precisar apacentar o povo de Deus, ao treinamento de Deus. Só que Deus talvez não tenha dito isso para Moisés. Você não vai ser só o libertador, você tem que apacentar também. Né? Por isso que, de certa forma, Moisés é uma figura do Senhor, que é o nosso bom pastor. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Esse é o Monte Sinai. Então ele ia voltar ali depois, daí a pouquinho, para receber a lei. Monte Horebe é o Monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Irmãos, quando fala o Antigo Testamento fala de anjo do Senhor, é a segunda pessoa da divindade. É Deus o Filho. Onde? Numa chama de fogo. Mas fogo é um dos emblemas que nós vimos do Espírito Santo. Né? Então, está ali o fogo, e nesse fogo apareceu o anjo do Senhor. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Sarça que pega fogo no deserto é todo dia, porque é muito seco, muito seco. E aquilo lá tem combustão espontânea rápida. Só que é tipo um flash, né? Levanta e para não tem combustível ali que segure a chama. O que chamou a atenção de Moisés não era o fogo em si, né? Mas é que a sarça não se consumia. Como é que pode isso, né? Uma coisa tão efêmera, tão breve, tão simples, ela não se consome. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Irmãos, essa sarça é Moisés. Moisés, 40 anos antes, achou que ele ia libertar o povo de Deus do Egito com a sua força, com o seu combustível, com a sua energia. E Deus precisa dizer para ele o seguinte, meu amigo, eu não preciso da sua energia. Eu não preciso do seu combustível. Olha essa sarça. Você como essa sarça. Se deixar o fogo queima e consome em 10 segundos. A sarça não serve de combustível. Mas observa aqui, ó. Você vê uma sarça, você vê o fogo, e não se consome a sarça. Aquele fogo não precisa da sarça para arder. Aquele fogo não precisa da sarça para
se manter. Deus não precisava de Moisés para libertar o povo. Mas, atenção, o fogo não apareceu no nada. Ah, apareceu uma chama de fogo ali no nada, do nada. Aprove a Deus que essa chama de fogo aparecesse na sarça. Como alguém disse, podia ser qualquer sarça. Verdade, não precisava ser aquela, podia ser aquela outra. Mas o fato é o seguinte, aprove a Deus que o fogo aparecesse na sarça. Deus quer que Moisés esteja envolvido nessa obra. Ele não precisa, mas ele quer, é o desejo dele. E agora ele precisa dizer para Moisés o seguinte, olha, eu quero você comigo, não preciso de você, não preciso da sua energia. Meu fogo não precisa do seu combustível. Né? Eu tenho combustível próprio. Né? Isso encheu Moisés de espanto. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: quem estava no meio da sarça? O fogo. Quem estava no meio do fogo? Um anjo. E aqui diz Deus do meio da sarça. Mas aqui Deus é o Elohim. Então ali estava a Trindade, nas suas três pessoas, porque aqui diz, vendo o Senhor, o Jeová, o Pai. Então temos aqui nomeadas as três pessoas da divindade e do Espírito Santo na forma emblemática do fogo. Chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Parênteses. Hebreus diz, chegai-vos. Com intrepidez, chegai-vos. Chegando-vos a Ele. Esse é o Novo Testamento. Mas enquanto a obra da redenção não havia sido completa, consumada, a palavra é essa aqui, não te achegues. Esse aqui é santo. Né? O seu pecado ainda não foi expiado. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora, vamos olhar esse finalzinho aqui com muita atenção. Disse ainda o Senhor. Observe que esse Senhor é Jeová. É a primeira pessoa da Trindade. Então, ele está com a palavra aqui. Olha o que diz. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Considera essas três coisas. Vi a aflição, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento. Irmãos, Deus vê nossa aflição, Ele conhece a nossa dor, Ele sabe, Ele ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Deus é um Deus presente. E, em função disso, Ele tomou uma decisão. Versículo 8. Por isso desci. Assim como havia sido lá no Gênesis 3, 8, né? Em que Jeová, o Senhor, havia aparecido ali no jardim, na viração do dia, havia descido. Aqui ele desceu mais uma vez. Ele desceu. A fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, como diz o Romeu, dos Zeus, né? Os Zeus todos estão lá. Né? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, Deus diz assim, eu vi, eu ouvi, e eu desci para. Deus já tinha determinado, eu farei isso, eu farei isso. Não é aquele negócio de veio-lhe a ideia, né? Moisés está assim, olha, eu desci, essa é a hora. E o versículo 10 começa com um convite.
e disse: vem agora. É como se Deus tivesse dito assim: olha, eu fiz, eu ouvi, e agora eu vim executar, eu vim livrar. Vem comigo, vem comigo. E agora Moisés recuou. Não, aí começa. Nós não vamos ler o resto do texto, mas irmãos conhecem a história. Deu todas as desculpas possíveis e imagináveis. Mas Deus tinha determinado que ele levar Moisés consigo. Mas, claro, esse passo atrás, esse recuo de Moisés, não ia ser grátis, não, né? Ele teve que pagar um preço por isso. E o preço chama-se Arão. Ele teve que levar Arão consigo, porque ele ficou, né, escapa daqui, escapa dali, e diz, não, tudo bem. Faz questão? Então tá. Arão vai ser tua boca, mas você vem comigo. E Arão foi um peso para ele, boa parte do tempo. Foi Arão quem fez o bezerro de ouro e tantas outras. Né? Não foi boa ideia, né? Mas meu ponto é que é o seguinte, irmãos, Deus não precisa, né, da nossa energia. Nós não somos combustível para Deus, mas Ele determinou fazer alguma coisa e nos chama para participar. Ele diz: vem comigo. Agora é a hora. Agora é minha hora, Moisés. Vem comigo, né? E nós, com esse texto, precisamos aprender a não dar as desculpas que Moisés deu. Mas nesse contexto, observe que a Trindade estava ali, né? O anjo do Senhor, o fogo, Jeová, depois diz Deus Elohim. E nesse contexto todo, Deus diz: eu desci, vem. Eu não preciso de uma sarça, mas eu determinei que o fogo ia arder na sarça. Assim Deus nos deu o seu Espírito. Ele não precisa de nós, mas na sua misericórdia e bondade, Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito arde na sarça. Ele não precisa da sarça para se manter, mas Ele quer que a gente esteja disponível. E quando Ele diz vem, Ele quer que a gente vá, né? E se entre a Trindade há essa relação, essa sujeição mútua, quanto mais nós devemos responder em sujeição ao Senhor. E quando nós caminhamos juntos, caminhamos sujeitando-nos uns aos outros, como diz Efésios, né? Efésios diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, são tantas coisas tão elevadas. Eu vou parar por aqui, né? As minhas poucas palavras não conseguem ir além, mas o Senhor pode levar essa palavra e torná-la viva em cada um de vocês, completar em cada um de vocês, de acordo com a necessidade, de acordo com o clamor que há no coração de cada um, né? E a única sugestão é o seguinte: quando você ouvir Deus falando assim, vem, vai. Lembra, Ele não precisa de você. Não precisa preocupar em prover coisa, né? Moisés, depois vocês leem as desculpas dele. Ele começou dizendo assim: quem sou eu? Parou. Onde que ele estava olhando? Ele já não estava olhando mais para a sarça, não estava olhando mais para o fogo, ele estava olhando para si. Sempre que nós olharmos para nós mesmos, nós vamos dizer igual Moisés: quem sou eu? Mas Deus diz: eu te perguntei isso? Perguntei quem é você? Eu disse assim: vem. Não olha para você, não. Como o Senhor, quando chamou Pedro, Pedro disse: Senhor, se és tu, mande-me até contigo. Vem. Pedro foi. Mas na hora que ele começou a olhar para outros lugares que não o Senhor, começou a afundar. Não é diferente conosco. Nós não somos melhores do que eles, né? Mas nós temos a palavra de Deus que nos instrui, que nos mostra, que nos ensina. Vamos ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero aprender disso. Eu quero dar uma resposta positiva ao Senhor toda vez que o Senhor disser vem, né? É o Espírito que está em nós. Aprove a Deus se manifestar naquele dia, fazendo o fogo aparecer numa sarça.
Aprove a Deus colocar em nós o seu Santo Espírito. Irmãos, que grande maravilha é essa? Né? Será que nós nos maravilhamos como Moisés? Deveríamos. Que grande maravilha é essa? Nós, vasos de barro, mas como diz Paulo em 2 Coríntios, um tesouro lá dentro. O que é esse tesouro? A vida de Cristo por meio do seu Espírito. Né? É o fogo que arde. Não precisa de nós, mas que decidiu, né, arder numa sarça e dizer, vem, vem agora, vem comigo. Eu vou fazer. Eu ouvi. Né? O Senhor nos abençoe. Somos gratos a Ti, Senhor, pela instrução da Tua palavra. Senhor, e pedimos que, na Tua bondade, o Senhor complete essa palavra conforme a Tua vontade, que ela produza fruto, Senhor. Fruto que dê a 30, 60, 100 por um, para a glória do Senhor. Tudo é Teu. Começa contigo, executado por Ti, Senhor, e tem que redundar em glória para Ti. Porque dele, por meio dele e para Ele, são todas as coisas. Somos gratos a Ti nessa manhã, Senhor. Então, lembramos os irmãos que estão em direção à conferência, pedimos que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, livrando de todo o mal. Senhor, e que o Senhor lhes conceda uma semana de céu aberto. Liberdade no Teu Espírito para que a Tua palavra propague, se multiplique, seja abençoada pelo Senhor. Unge o Senhor os lábios daqueles que hão de falar e o coração dos que vão receber. E, Senhor, que a resposta de cada um seja adequada, Senhor, e coerente, Senhor, com o espírito que o Senhor tem colocado em cada um. Que não é um espírito de covardia, mas, Senhor, um espírito de moderação. Oramos em nome de Jesus, Senhor.